Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Na alegria do Senhor estamos aqui já pedindo a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo que precisa gerar em nós o Filho de Deus. Nós precisamos, pela palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, reacendermos essa chama, acordarmos muitas vezes do sono que nós estamos. E o Espírito Santo, ele tem esta graça de nos mover para despertar para uma nova vida. A palavra de Deus hoje, que está lá em Lucas 10, versículo 13, se você quiser acompanhar comigo, vem falar um pouquinho conosco sobre isso. Lucas 10, versículo 13. E a palavra de Deus para nós é esta. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e apresentando-se e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesta noite nós somos chamados, e até é propício esse canto do Espírito Santo, a despertarmos, abrirmos o nosso coração para este tempo, termos a sensibilidade daquilo que Deus quer agir na nossa vida. A palavra de Deus diz o seguinte aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido realizados os milagres que foram feitos, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência. Nós somos pessoas abençoadas por Deus. Nós somos pessoas agraciadas por Deus. Mas a última coisa que muitas vezes nós vimos é isso. Ao invés de vermos a graça e a bênção, nós somos muito mais sensíveis à desgraça. Nós somos muito mais sensíveis não à voz de Deus, mas à voz do desânimo, a voz da tristeza, a voz da preocupação. Nós somos muito mais suscetíveis, por isso que fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia. E eu quero dizer para vocês que muitos que estão aqui não percebem isso, mas precisam, e Deus quer realizar nesta noite essa percepção que nós somos agraciados, somos abençoados, porque se muitas pessoas que hoje vivem aqui nesse planeta tivessem como bênçãos e graças, como muitos daqui nesta noite estão aqui recebem, a vida dessas pessoas teriam sido transformadas. E por que não acontece isso? Por que eu não consigo ver a graça de Deus? Por que eu não consigo ver a ação de Deus falando comigo, presente no meu meio? Por quê? Porque hoje no mundo nós vivemos uma anestesia muito grande.
Hoje no mundo nós somos anestesiados, nós não somos sensíveis a Deus, nós não somos muitas vezes sensíveis ao convite e à conversão, ao convite que Deus nos chama para uma vida nova, há uma bênção que Deus quer muitas vezes fazer acontecer na nossa vida. Muitas vezes somos tomados por essa insensibilidade. Nós hoje temos muitas facilidades, nós temos hoje muitas portas que se abrem na nossa vida, mas nós não percebemos essas portas. Nós preferimos muitas vezes ficarmos com a nossa infelicidade, com a nossa preocupação, com o nosso medo, e não ficamos com aquilo que é de Deus. Eu tenho certeza que muita gente hoje preferiu ficar com o cansaço, com o medo, com a tristeza, do que vir para o grupo hoje. Muitos não conseguiram vir, mas que bom que você conseguiu vir. Que bom que você está aqui hoje, porque Deus quer falar com você. E queremos pedir a Deus por essas pessoas que não vieram, porque eu quero dizer isso, é realmente aquilo que o Evangelho diz, da insensibilidade. As pessoas estão sensíveis muito mais aos problemas, às dores, às dificuldades, do que sensíveis à dignidade de filho de Deus e às bênçãos que Deus derrama na nossa vida. Nós perdemos muitas vezes essa sensibilidade de Deus. Nós estamos hoje nesse mundo vivendo uma anestesia espiritual. Nós muitas vezes estamos anestesiados para a ação de Deus, e Deus age todos os momentos na nossa vida. Por isso, diga para o teu irmão que está do teu lado: que bom que você venceu e você está aqui hoje, meu irmão. Que bom, que bom. Isso é bênção, isso é graça. Mas nós temos essa obrigação de orar por aqueles que não conseguiram estar hoje aqui. Por quê? Porque são dominados pelos seus problemas, pelos montes e montanhas que querem esmagar, e não percebem que existe um Deus que quer manifestar com poder e graça o amor dele na nossa vida. Deus é um Deus que quer manifestar com poder e graça. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e se eu perguntar para cada um daqui, cada um vai ter uma dificuldade para falar. E vocês querem uma novidade? Até eu vou entrar na fila também, porque as dificuldades, as barreiras, elas estão aí, e elas vão estar. Eu não vou deixar você animado falar que não vai existir, mas eu quero deixar você animado com uma coisa: existe um Deus de promessa, que é muito maior do que esse problema que você está atravessando. E se você olhar fixamente naquilo que Deus quer de você, como diz lá em Filipenses capítulo 3, quando fala: nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu, e somos, São Paulo diz, e somos convidados a olhar fixamente na meta, e a nossa meta tem que ser Jesus Cristo. A nossa meta tem que ser Jesus Cristo. Você pode ter o seu problema, você pode ter a sua dificuldade, você pode ter os montes que você tem que atravessar, mas você não pode deixar de olhar para a sua meta, que é Jesus Cristo. Você até pode dizer: olha, eu estou com dificuldade, mas eu tenho uma meta, a minha meta é Jesus, e com Ele eu vou até o fim, eu não abro mão desse Deus. Porque tem muitas pessoas sendo vencidas, e tem muitas pessoas desistindo de olhar para essa meta. Hoje, meu irmão e minha irmã, você é convidado a fazer essa experiência para ser um homem, uma mulher de fé. Um homem e uma mulher que volte a ter essa sensibilidade, porque você é filho de Deus.
E ninguém é maior que o Filho de Deus. E nada está acima do Filho de Deus. Repita comigo: eu sou o Filho de Deus. E nada está acima do Filho de Deus. Porque Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz. E nada está acima do Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Nós temos que levar isso em conta. Nós levamos muitas palavras em conta. Nós levamos palavras de derrota. Você não vai conseguir, você não é capaz, você é uma porcaria. Viu? Nós levamos tão em conta que a gente não precisa nem que os outros falem. A gente, muitas vezes, a gente fala pra gente mesmo isso. A gente atribui isso pra gente. Quantas vezes eu não atribuí? Quantas vezes você não atribuiu que você é um incapacitado, que você não serve para nada, você não presta, você é um pecador, você é indigno da presença de Deus? Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes eu já disse isso? Mas hoje, nesta noite, nós somos convidados a assumir uma identidade diferente, ser realmente sensível à graça de Deus e ser esse cidadão do céu que olha fixamente para a meta, para Jesus Cristo. E é diferente quando você tem atravessado duras penas e dificuldades, e quando você não consegue olhar para essa meta, você vai sendo engolido. É verdade ou não? Sim ou não? Quando você começa a ser envolvido no panelão da bruxa, vamos falar assim, né? Que no panelão da bruxa tem um monte de porcaria, nós somos engolidos. Mas eu quero dizer para você, você pode às vezes até estar no panelão da bruxa, mas você vai sair se você olhar fixamente para nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter uma coleção de problemas. Tem uma mulher que falando assim: ora por mim, seu César. Eu falei: pode deixar que eu oro, né? Porque eu tô com um pepino desse tamanho. Eu falei: fica com a senhora o pepino, eu vou rezar para a senhora. Para quê? Para que a senhora possa vencer. Porque na condição de filho de Deus, em nome de Jesus, eu hei de vencer todas essas coisas. Amém? Ninguém está isento das dificuldades, ninguém está isento dos problemas, ninguém, mas muitas vezes nós ficamos anestesiados com os problemas. Tem gente que fica pensando uma coisa só. Não é o caso de vocês aqui, mas tem gente que pinça lá um pensamento de 1970, pega lá e traz aqui. Ou se não, pega um problema, dificuldade, pega e traz aqui. E pinça, e só é um pescador ruim, só pesca porcaria. E daí fica com aquela sacola de porcaria. E uma sacola de porcaria do seu lado vai feder. E muitas vezes a gente é campeão em colecionar estas coisas. E a gente acaba vivendo essa condição. E essa condição vai dominando a gente. Vai dominando. E você não consegue mais encontrar a sua meta. E no fim de tudo você fala: Deus esqueceu de mim. Eu estou rezando e eu não consigo mais entender e ver a ação de Deus. Claro que você não consegue. Você está colecionando só peixe podre em volta de você. Uma coisa é você ter peixe podre. Outra coisa é você ter peixe podre, mas olhar para a meta. Uma hora você vai sair dele. Porque o Senhor Jesus Cristo quer fazer, quer executar pela obra do Espírito esse renovo do nosso coração. Quer tirar a gente dessa fixação, quer me tirar dessa fixação que eu tenho, das coisas que vão me amarrando, vão me dominando, e a gente fica tão cheio de problema. Você pega uma sacola de problema aqui, um dia, daí você pega outra sacola de problema aqui, outro dia. Daí você vai, junta com a perna e coloca outra sacola de problema aqui. Daí a pouco não dá, você fala assim: bota aqui na minha costa agora. Quando você vai ver, um monte de problema te engoliu e você não tem mais condições de ter
uma experiência com Deus, porque você está cheio dos teus problemas e você está vazio do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, Deus quer fazer diferença. Deus quer fazer diferença. Deus quer recobrar essa identidade de cidadão de cidadão dos céus e filhos de Deus. Nós somos cidadãos do céu, não somos cidadãos desse mundo. Repita comigo: nós somos cidadãos do céu, não cidadãos desse mundo. É cidadão do céu. Você é cidadão do céu. E o cidadão do céu é o Filho de Deus. E você é filho de Deus. Você é cidadão do céu. Repita para o teu irmão isso: você é cidadão do céu. Você não é depósito de porcaria. Você é cidadão do céu. E você vai vencer como cidadão do céu. Você vai vencer como cidadão do céu. Você pode ter lá a dificuldade lá com o seu marido, com a sua esposa, com o teu filho, uma dor de cabeça aí que o emprego não está dando certo, você não conseguiu resolver aquela coisa, mas não deixa isso dominar. Você pode dizer: eu tenho isso, mas isso não é meu, porque eu sou filho de Deus e em Cristo eu vou vencer. Eu sempre digo aqui e repito essa frasinha para aqueles que têm fé: a última palavra não é do mundo, a última palavra vai ser de Jesus Cristo. Amém? Por isso não desista. Aposta-te da graça de Deus. Escute a Deus. Busque a ter esse encontro com Deus. A gente vive tendo encontro com os outros. E quando a gente encontra com os outros, geralmente os papos são assim, né? É dor daqui, dor dali, problema, dificuldade. Às vezes a gente entra meio torto, sai encurvado de muitas conversas que tem. Ou às vezes a gente liga a televisão, lá no programa do Datena, que graças a Deus eu não assisto, né, mas falam que o negócio lá é... Se mexer um pouco na televisão, vai escorrer sangue de tanta coisa que tem. E a gente fica envolvido com essas coisas. A gente fica envolvido com essas coisas e a gente não se envolve com a graça, com o poder, com a misericórdia de Deus. Essa noite, Deus quer fazer uma libertação disso. Para de olhar só para o teu problema. Para de olhar só para as dificuldades. Para de olhar só para as tuas misericórdias, para as suas misérias. Para de olhar só para as coisas ruins. Olhe para Deus. Tenha um contato, tenha esse encontro com Deus. Pare de olhar para essas coisas. Você vai falar: César, mas como que eu vou parar? Eu falo: quando você começar a olhar para Deus. Quando você começar a olhar para Deus e ter esse encontro do Filho de Deus, a tua vida vai mudar. Porque a única coisa que vai mudar a nossa vida e pode mudar a nossa vida é Deus. Amém? Agora, quando a gente começa a se encher dos problemas, quando a gente começa a se encher, se vestir de todas aquelas porcarias, a gente começa a ficar pesado, a gente começa a ficar encurvado e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que coleciona problema que nem figurinha. Você conhece gente assim? Você pergunta: oi, tudo bem? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu nem pergunto se está tudo bem, porque dali a pouco, quando você fala tudo bem, ela vai falar um monte, ela vai trazer vai abrir o álbum de figurinha de problema e vai querer bater bafinho com você ainda, para ver se tem algum para você trocar, né? Então eu nem pergunto mais a pessoa se está boa. Eu falo: ô fulano, Deus te abençoe, porque não vou perguntar, porque senão ela vai abrir e é um álbum grande, viu? É um álbum grande. Mas só que o que acontece? Essa pessoa não é capaz de chegar à libertação, não é porque ela tem 20 demônios no corpo dela, é porque ela faz uma coleção de problemas e não olha para Deus,
não assume a filiação, a condição de filho de Deus, e na condição de filho de Deus, nenhum mal pode perdurar para a sua vida. Na condição de filho de Deus, você vai enfrentar problemas, mas na condição de filho de Deus, você vai sair dos problemas, porque os problemas não pertencem ao filho de Deus. O que pertence ao filho de Deus é a ressurreição. Então, quando sobrevêm essas coisas sobre você, você é incapaz, você não vai conseguir, os problemas, as dificuldades, olha o que está acontecendo na minha família, olha, está tudo um rolo, não se envolva com isso. Diga: Senhor, eu sei de todas essas coisas, mas contigo eu hei de vencer. Vocês pensam que foi fácil para Jesus dar conta da cruz? Eu falei esses dias, vou repetir de novo. Será que quando fala Jesus, agora chegou a hora de ser crucificado, ele fala: oba, lá, 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 né? Não fez. Foi duro, foi difícil. Diz aí que até ele suou sangue. Ele passou por humilhações, por dificuldades. Não foi fácil. Não foi fácil ele ver. Jesus Cristo na cruz, ele passou dor, passou humilhação, passou por traição, passou por tudo que você imagina. Mas ele ficou com isso? Sim ou não? Então você não tem direito de ficar com isso. Eu não tenho direito de ficar com isso. Ele ficou com o Pai. E ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E daí o que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Porque para o cristão, a cruz não é simplesmente sinal de derrota. A cruz, a partir daí, é sinal de vitória. Amém? Porque a cruz não ficou só na morte. Na cruz houve a ressurreição. E diz o Evangelho assim: quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz. Então você tem cruz? Tem ou não tem? Hein? Pergunta para o seu irmão se ele tem cruz aí. Tem cruz? A gente já é uma cruz dura de carregar nós mesmos, né? É uma cruz. Nós somos uma cruz, né? Porque na verdade, eu vou dizer para você, o problema não é o problema sou eu. O problema não é o problema. A dificuldade não é a dificuldade. O problema, a dificuldade sou eu. Porque quando eu assumo a identidade de filho de Deus, eu já tenho a solução na minha mão. A gente vê pessoas de fé que encaram a vida de uma forma diferente. E a gente vê pessoas que não têm fé, que não conseguem encarar a vida como deve. Então essa noite nós somos convidados a assumir a posição de filho de Deus. Eu, quando era pequeno, eu ia para a escola. Eu não sei do tempo de vocês de escola, mas a turma gosta de bater em gordo, né? Eu não sei por quê, né? E a turma gosta de empurrar gordo, bater em gordos. E sempre sobrava um supapo para mim, sem nada, muitas vezes. Daí muitas vezes judiava também, né? Mas não conseguia judiar de outro jeito, não conseguia bater, mas judiava de outra forma. Eu botava apelido nos outros que a turma queria morrer, porque eu punha uns apelidos e depois eu batia com isso. Mas o gordo, a turma gosta de bater em gordo, né? Mas eu tinha uma coisa interessante. Uma coisa muito interessante que acontecia. Daí eu aprendi. Eu falei: se você bater em mim, eu vou contar para o meu pai. Começou a acabar. A Ana Laura também sempre gordinha. Um dia tinha um moleque enchendo o saco, né?
Eu vou contar para o meu pai. Nós temos que, da mesma forma, encarar os problemas da nossa vida. Dizer para o problema, a gente tem que viver essa conversão no nosso coração. Porque quando vem as dificuldades, as provações, quando vem o dia a dia, as coisas que a gente tem que enfrentar, os desafios do dia a dia, porque tem desafio do dia a dia, não tem? Tem desafio. Às vezes você aí está quieto, você tem que ir lá para um outro lugar, é um desafio. Eu queria ficar aqui quietinho, mas eu tenho que enfrentar. Só que às vezes a gente acaba não lidando com essa situação como filho. A gente lida com essa situação envolvendo mais com ela ainda. E nós temos que dizer assim: em nome de Jesus, eu sou filho de Deus, e esse problema, essa dificuldade, eu vou vencer. Eu vou falar para o meu pai. Eu vou conversar com meu pai. Quem aqui já tem experiência de conversar com o pai na oração? A conversa com o pai é uma das coisas mais sublimes que tem. A gente conversa com a gente mesmo, a gente murmura, a gente conversa com os outros, a gente não fica bem, dá coice nos outros. Não é o caso nosso, que aqui todo mundo é bom, né? Não desconta nada de ninguém. Mas tem gente que é assim, acaba descontando, né? Acaba fazendo de tudo. Mas quando a gente olha para o Pai e pede a proteção do Pai, e nós temos essa proteção do Pai, porque nós somos filhos. Nós não usamos disso, gente. Nós não oramos ao Pai. Nós precisamos resgatar a nossa oração com o Pai. Pedir: Pai do céu. Porque às vezes, olha como às vezes a gente vai na nossa oração. Em vez de conversar com o Pai, a gente começa assim: Senhor, eu estou com problema, Senhor, olha, eu não aguento mais, olha, meu salário não está dando, eu estou com esses problemas, eu estou com essas dificuldades, não aguento mais, Senhor, por favor, me ajuda. Quero colocar, Senhor, as minhas dificuldades, as minhas misérias, quero colocar tudo nas suas mãos, ó Senhor. E começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Deus, estou fazendo aqui minha oração, né? E começa: quero colocar, Senhor, o meu filho, a minha filha, quero colocar a empresa, eu quero colocar tudo. E Deus quer falar comigo. E eu começo a falar um monte de coisa, e Deus está me chamando: eu quero falar com você. Espera um pouquinho. A oração é a hora de você colocar a sua mente no lugar. É hora de você ouvir o Pai. E falar para o Pai, mas ouvir ao Pai. Ouvir o que Ele tem a dizer para você. E muitas vezes a gente não fica. A gente só fica pedindo, clamando. E a gente não ouve o Pai. Hoje o Pai quer falar com você. Hoje o Pai quer falar com você. Eu estive fora em missão esses dias, e eu fui na casa de uma pessoa, e essa pessoa estava com um problema do tamanho do pepino, né? Ela estava com uma dificuldade muito grande com uma pessoa de dentro da casa dela. E tem certas coisas na nossa vida que, quando a gente carrega um problema, parece que a gente está carregando um peso morto na costa da gente. E isso começa a exercer uma pressão muito grande. E a gente não consegue enxergar a graça de Deus. E essa pessoa, ela falou: César, eu estou com muita dificuldade. Eu não consigo sair dessa dificuldade com essa pessoa.
Isso está sendo para mim um peso morto. E quantas vezes a gente carrega pesos mortos na nossa vida? Eu sei que no final nós oramos com essa pessoa. Nós oramos e oramos nesse sentido, pedindo a Deus que Ele manifestasse a graça dEle e desse, através da voz do Pai, o entendimento sobre todas as coisas. Entregamos na mão de Deus e terminou essa oração. Eu peguei e fui embora. Ele falou: César, eu não vou te acompanhar porque eu tenho que atender uma pessoa agora, eu não posso. Eu falei: tá bom. Fique com Deus, e fui embora. Hoje cedo ele me ligou. Ele falou: César, a pessoa que eu ia atender não veio. Mas você acredita que veio a pessoa que eu estava com dificuldade com ela, veio naquela hora que ficou vaga? César, eu resolvi o problema com a pessoa. Tirou 1000 quilos da minha costa. E eu reputo que essas coisas acontecem porque a nossa conversa com o Pai, ela é uma conversa franca, uma conversa de entrega. Não é somente pedir, mas é entregar, porque o Senhor há de realizar. Vamos pedir nesta noite que o Senhor possa resgatar no nosso coração essa identidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não somos filhos dos problemas. Não vamos deixar a graça passar. É momento da graça na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo muito grande para realizar na tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Ah, que dia? Não sei, mas o dia que Ele fizer, Ele vai fazer bem feito. E é do jeito dele, não vai ser do seu jeito. A nós cabe olhar fixamente para Cristo, ser pessoas de fé e não ficar olhando mais dos lados, mas olhar fixamente em Cristo. Faça essa experiência de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça de sermos sensíveis à graça dele na nossa vida. Porque se tem dificuldade, tem muita bênção na sua vida também. Só que você começa a olhar tanto para as coisas difíceis que você não consegue enxergar mais as bênçãos. Mas existem muitas bênçãos na sua vida. É ter os olhos abertos para perceber a ação de Deus. Que Deus possa nos conceder. Vamos pedir ao Pai isso, essa condição do filho que olha fixamente para o Pai, e com Ele nós vamos vencer. Amém? Fecha o teu olho agora. Ele está avivando os corações. Jesus